transtorno do espectro autista, ele afeta muito as habilidades de socialização, as habilidades sociais das pessoas. Então, se nós temos um aluno com autismo, geralmente esse aluno pode apresentar dificuldade para interagir. O que é interagir? Por exemplo, para comunicar o que ele deseja, dificuldade para entender o que está sendo dito, tá? Está sendo falado. Dificuldade, por exemplo, até mesmo para ter uma comunicação funcional, para comunicar algo básico, algo necessário, como alimentação, banheiro, necessidades de autocuidados, enfim. Né? Às vezes nós encontramos alunos que nem a comunicação funcional ainda foi estabelecida, né? Mas isso não quer dizer que eles não podem aprender. E é muito importante isso, né? O estado atual do seu aluno hoje não é o estado definitivo dele. É muito importante a gente entender esse conceito de que todos realmente sim podem aprender e existem é, é, práticas específicas para trabalhar com pessoas com autismo baseados em evidência que estão dando muito certo e que você pode usar na sua sala de aula para realmente fazer a diferença. O que são essas práticas? Tá? O que é uma prática? Né? Uma prática é diferente de um recurso, por exemplo. Ah, Leandro, por exemplo, eu preciso de uma atividade para trabalhar com um aluno com autismo, uma atividade escolar, um material. Eu preciso de uma folha de atividade. Pensa quando as pessoas falam atividade, elas pensam numa folha de atividade. Sabe aquelas folhas de atividade escolar? Né? Leandro, eu preciso de uma atividade para trabalhar com o meu aluno. Preciso de um material. Né? Tudo bem, o seu aluno vai precisar de materiais, sim. Vai precisar de recursos pedagógicos, sim. Vai precisar de adaptação nesses recursos pedagógicos? Também ele pode vir a precisar, sim. O material em si, o objeto físico, o recurso físico, a folha de atividade, ela é extremamente importante. Mas ela não é uma prática. Ela não é uma prática. Ela é um recurso, um material. Né? O material é diferente de uma prática. O que é uma prática? A prática seria a forma, por exemplo, como você aplica esse material. A forma como você dá a aula. Como você passa o conteúdo e a forma como você aplica essa atividade, esse material, como você usa esse recurso pedagógico. A forma como você usa esse recurso pedagógico que é a prática. E existem sim práticas baseadas em evidência que podem ajudar muito você. Prática é diferente do material, do recurso que você está usando. A prática é o jeito que você entrega o material, o jeito que você aplica aquela atividade e também a forma que você usa para construir aquela atividade. Existem práticas baseadas em evidência, nós vamos ver uma hoje aqui, que muda, que te abre um caminho para a forma como você vai construir o material adaptado. Então, até na construção desse material adaptado, na confecção dessa atividade adaptada, existem práticas baseadas em evidência que ajudam você a trabalhar com alunos com dificuldades de aprendizado, alunos com autismo especificamente também. Mas o que funciona, é muito importante a gente ter esse alerta, tá? O que funciona muito bem para um aluno pode não funcionar para necessariamente para outro. Então, por isso que quanto mais técnicas, mais práticas você conhecer, maiores serão as suas possibilidades. E o que foi desenhado para um diagnóstico específico pode vir a servir para outro diagnóstico também, ou para um outro aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e não necessariamente uma deficiência. Por exemplo, uma prática que funciona muito bem para um aluno com autismo pode funcionar muito bem para um aluno com dislexia, que não é uma deficiência, é um transtorno específico de aprendizagem. Tá? Isso é muito importante também. Essa prática aumenta em muito a probabilidade do seu aluno entender. Tá? Qual é a prática? A prática é você usar recursos visuais. Recursos visuais, tá? E o que é esses recursos visuais? Por que eu estou falando de recursos visuais com você? Tá? Recursos visuais. Por quê? Às vezes você já ouviu falar isso um monte de vezes, o tempo todo. Só que ouvir falar e não aplicar é a mesma coisa que nada. Estudar um conteúdo, ler todos os livros sobre aquilo, se especializar naquela área e não aplicar é a mesma coisa que nada. E tão importante quanto conhecer é você aplicar, né? Não é só técnica, lembra disso, não é só técnica, é atitude também. E a gente pode trabalhar a nossa prática para incorporar a técnica em todas as nossas atitudes. Você incorporar nas suas atitudes as técnicas baseadas em evidência, para que você treine o seu olhar e treine a sua forma de falar e treine a sua forma de agir e treine a sua forma de criar conteúdo e criar aulas e planejar aulas alinhado ao que existe de melhor hoje no nosso mundo acadêmico. O que são esses recursos visuais? Basicamente é o seguinte: se eu estou entregando um conteúdo para o meu aluno, eu preciso ilustrar esse conteúdo de alguma forma visual que faça mais sentido para o meu aluno.
Por exemplo, se eu estou entregando uma frase para o meu aluno, chamado Paulo chutou a bola. Essa é a frase. E aí eu começo a aula. Nessa frase nós temos um verbo, e aqui tem um artigo, um substantivo, e esse aqui, Paulo, é o substantivo próprio. E eu preciso que vocês agora troquem o verbo dessa frase para o tempo presente, por exemplo, tá? Não sei se eu falei alguma coisa errada, porque eu sou péssimo em língua portuguesa. Não sou professor de língua portuguesa. Mas começaria a aula assim. Só que, grava uma coisa comigo. Sem comunicação, não existe o quê? Inclusão. Sem comunicação, não existe inclusão. Eu estou falando de pessoas que têm uma grande dificuldade na área de interação social, na área de linguagem, na área de entender a mensagem e na hora de emitir uma mensagem, na comunicação. Comunicação é você ter a ideia, transmitir aquela ideia, a outra pessoa ouvir aquela ideia, receber aquela ideia de alguma forma e entender aquela ideia, tá? A mensagem. Qual é a mensagem aqui? A mensagem é Paulo chutou a bola. Eu estou falando de uma pessoa que tem dificuldade. Sem comunicação não existe inclusão. Mas, Leandro, eu estou comunicando. Eu li a frase, eu escrevi a frase, eu comuniquei. Só que você não está comunicando da maneira mais adequada para a necessidade daquele aluno ali. Aquele aluno ali, ele entende a comunicação, provavelmente, de uma outra forma. Ele entende melhor a comunicação de uma outra forma. Então, você escrever Paulo chutou a bola, falar Paulo chutou a bola, pode não ser suficiente para o seu aluno entender a mensagem. E se você começar, a partir daqui, da sua aula, pedir para ele fazer uma atividade, enfim, ele não vai nem entender o que você está falando, porque a comunicação já está afetada desde o início. O que você pode fazer aqui? Usar recursos visuais. Tá? Por exemplo, o que você poderia fazer? Poderia desenhar o Paulo aqui. Esse é Paulo. Paulo. O que isso aqui representa? Se o meu aluno tem um nível de abstração onde ele consegue entender isso aqui como uma pessoa, ok, vai funcionar. Se não, Leandro, meu aluno não entende que isso aqui é uma pessoa. Talvez esse não seja o currículo adequado para o seu aluno se ele não entende que isso aqui é uma pessoa, tá? Esse não é o caso aqui, não vamos falar de adaptação curricular agora. Mas o caso é que você poderia usar uma foto, você poderia usar uma figura com um desenho de um menino colorido, por exemplo, só que não daria para desenhar no quadro, você ia precisar recortar, imprimir, pegar as imagens, enfim, ia dar um pouco mais de trabalho, mas daria para fazer também. Se você tem um televisor na sua sala, uma TV, né, que dá para conectar, por exemplo, num computador, para você passar slide, aí você poderia montar slides da sua aula, também ficaria interessante, tá? Mas enfim, você vai usar o recurso visual que você tem e de forma que o seu aluno entenda. Se o seu aluno entende esse símbolo aqui, ok, você usa esse símbolo. Se o seu aluno não entende esse símbolo, não adianta você colocar esse símbolo aqui. E aí eu vou ilustrando, eu vou usando recursos visuais tanto quanto eu conseguir, de forma que a mensagem fique mais clara possível. Paulo chutou. O que é chutou? Chutou. Paulo chutou a bola. Isso aqui parece muito bobo, né? Mas faz muita diferença. Por quê? Porque aí agora a sua comunicação ela tá diferente.